Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e possa atingir o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão e vamos então ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai, pessoal, falar sobre uma reflexão inicial sobre um importante livro de filosofia escrito pelo filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, um filósofo que escreveu várias obras muito interessantes, que com certeza nos dão todo um direcionamento e nos dão realmente uma compreensão maior sobre aspectos importantes da filosofia para o nosso dia a dia, né? Hoje o livro que a gente vai discorrer é A Arte de Ter Razão. Este livro aqui, vou pegar aqui para vocês olharem, A Arte de Ter Razão. É um livro muito interessante do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Então, o que a gente vai discorrer sobre essa importante obra hoje? A gente vai fazer a introdução inicial da obra e vamos falar, e a obra ela fala sobre 38 estratagemas que são usados na arte de ter razão. Mas hoje a gente vai discorrer então o aspecto inicial da obra, a arte de ter razão, e 3 estratagemas muito importantes que são usados. Dentro dos 38 que são usados, a gente vai falar sobre 3. E nos outros vídeos, a gente vai continuar falando sobre os outros estratagemas que são usados na arte de ter razão. Então, hoje, a gente vai então fazer a reflexão inicial da obra A Arte de Ter Razão. O que seria isso, basicamente, a arte de ter razão? Segundo ele, a arte de ter razão ela pode ser baseada na dialética erística e também na parte que seria mais a parte conceitual, a dialética erística e na lógica. Mas a dialética erística ela seria muito mais fundamentada do que a lógica. Porque, segundo Arthur Schopenhauer, num debate, num argumento que existem entre pessoas e que a gente pode, então, ter razão nos nossos argumentos, geralmente isso é pautado pela vaidade e pela perversidade natural do homem. Então, o homem, ele, baseado na sua vaidade, na sua perversidade natural, mesmo que ele não tenha razão, ele acaba tendo razão. Mesmo que o que ele esteja falando não seja verdade, mas ele vai então fazer uma argumentação tentando convencer a outra pessoa de que ele está certo. Mesmo que, vamos dizer assim, do ponto de vista da lógica, ele não tenha razão. A afirmação dele não seja verdadeira. Mas é por causa da vaidade, da perversidade humana, que ele acaba impondo a sua razão, impondo a sua verdade, mesmo que o que ele esteja falando não tenha nenhum fundamento lógico ou verdadeiro, entende? Mas esse seria o debate da dialética erística, onde o homem, mesmo não falando a verdade, ele estaria ganhando nos seus argumentos e ele teria razão. E vamos por assim, então ele poderia ter razão sob qualquer circunstância. Como eu falei, mesmo não falando a verdade, ele teria que então convencer a outra pessoa e ele num debate, então ele conseguiria ganhar da outra pessoa através dos seus argumentos, entende? E depois ele vai então falar sobre as 38 estratagemas que são usadas na arte de ter razão. Hoje nós vamos falar só sobre 3 e nos próximos vídeos nós vamos discorrer sobre as outras. Então, como eu falei, nessa dialética erística que se baseia na sua argumentação baseada pela vaidade e pela vontade de ganhar num debate, mesmo não tendo razão, 3 estratagemas iniciais a pessoa pode usar nesse aspecto. Então, a primeira estratagema que a pessoa vai usar seria o seguinte: a afirmação do nosso inimigo ela teria que ser colocada muito além dos seus limites. As suas interpretações teriam que ser muito gerais, teriam que ser muito estendidas além dos limites. A afirmação do nosso inimigo. Por quê? Porque a afirmação do nosso inimigo, isso estaria dando uma margem para ataques. Ao passo que a nossa afirmação,
ela não deveria ser colocada além dos limites. A nossa afirmação, ela deveria estar aquém dos limites. Ela deveria ter um limite muito pequeno. Por quê? Porque isso não daria margem para os ataques dos nossos inimigos, não daria margem para os ataques. Então, ele vai colocar isso basicamente como sendo a primeira estratagema que nós devemos usar. E nesse caso, né, dessa primeira que ele vai trazer aqui para a gente, então ele vai dar, por exemplo, ele vai dar alguns exemplos, né, que são usados nessa estratagema. Então, por exemplo, a pessoa afirma, né, que a tragédia ela é uma arte dramática. Aí a outra pessoa vai dizer que a música e a ópera também são artes dramáticas. Aí uma outra pessoa vai dizer, aí depois nós vamos refutar essa afirmação dizendo que não, que a música e a ópera não fazem parte da arte dramática. Então, com isso, a gente vai estar refutando, né? A gente vai estar refutando e, como eu falei, vai estar então dando margem para esses ataques. Ao passo que quando nós formos argumentar, nós não vamos dar margem para os ataques, a gente não vai estender os limites, sendo que esse primeiro debate está estendendo os limites, está então fazendo com que haja nós estamos fazendo as interpretações gerais, além dos limites, o que dá margem para ataque. A nossa argumentação não daria então margem para o ataque, somente as afirmações dos nossos inimigos, do nosso inimigo, que daria então margem para esses ataques. E também ele vai dar um outro exemplo, que seria, por exemplo, em relação à afirmação que os pólipos, né, a pessoa afirmando que os pólipos, eles não são sensoriais, eles não se comunicam, não têm nervos. Aí outra pessoa vai dizer que sim, que os pólipos, eles têm uma comunicação sensorial, que seria no todo do organismo dele que ele consegue se comunicar. Daí a outra pessoa ela vai dizer que não, que na verdade o pólipo, ele teria então em cada parte do seu organismo essa capacidade de fazer essa transmissão sensorial em cada parte, que seria muito além do que o homem é capaz. Então, o pólipo teria em cada parte do seu organismo essa capacidade de fazer uma comunicação sensorial, entende? Então, com isso, ele está fazendo uma afirmação além dos limites, como eu falei, o que dá margem, então, para os ataques. E, ao passo que nós não faremos isso. A nossa afirmação ela não vai para além dos limites. É uma afirmação mais restrita, o que não dá margem para os ataques. A outra estratagema que ele vai usar aqui é em relação à homonímia. O que ele vai falar em relação à homonímia? Homonímia, ela seria o seguinte, seria você também fazer uma afirmação que ela vai além daquilo que do seu conceito normal e correto. Então, a homonímia ela vai fazer uma afirmação que ela vai além desse conceito, para além daquilo que seria o correto. Então, a homonímia, ela também vai fazer uma argumentação para além daquilo que é o correto, e ela então vai, através do mesmo nome, que significa a palavra homonímia, fazer então uma argumentação além daquilo que é correto, para uma outra coisa que não teria a ver exatamente com aquilo que seria o correto. Então, ela transcende, ela vai além para aquilo que seria o correto, a afirmação correta, a afirmação original, que seria a que teria sentido. Então, a homonímia ela também ultrapassa um pouco os limites, como a gente pode observar através de alguns exemplos. O sinônimo é você ter duas palavras com o mesmo significado. Então, o sinônimo ele seria, por exemplo, uma pessoa honrada e uma pessoa honesta, né? Seria um sinônimo. A homonímia a gente já estaria dando para dois conceitos, por exemplo, profundo, valor, para dois conceitos diferentes. A gente dá essa significação da homonímia para dois conceitos diferentes. Já os sinônimos são duas palavras com o mesmo significado. Então, neste caso, ele vai dar alguns exemplos, né? Ele vai dar exemplos dessa questão de utilizar a homonímia. Então, por exemplo, você falar para alguém que essa pessoa, uma pessoa desonesta, uma pessoa desonesta, você falar isso para uma pessoa, um comerciante, por exemplo, você estaria ferindo a honra dessa pessoa ao falar que ela é desonesta? Segundo ele, não. Nós não estaríamos cometendo essa desonra ao afirmar que um comerciante para ela que ele é desonesto. Não, isso não seria um ataque à honra da pessoa, a menos que essa pessoa ela contra-ataque.
ela possa para se defender contra-atacar o seu inimigo. Nesse caso, sim, ela estaria sendo algo válido nesse sentido, como sendo um ataque à honra dela. Mas caso contrário, não. Então ele vai falar que a homonímia, então, como ela vai além desse argumento, então a gente estaria, além desse conceito de honra civil, a gente estaria suplantando para a honra cavalheiresca. Então, a honra civil estaria sendo suplantada pela honra cavalheiresca, aonde, a partir de um insulto, nós podemos refutar a questão do que nós somos ofendidos. Então, se alguém ofendeu aquela pessoa, chamou ela de desonesta, sabendo que ela não é, então a gente estaria suplantando a honra civil pela honra cavalheiresca, estaríamos então refutando esse argumento, rechaçando essa argumentação que diz que nós somos desonestos. Então a gente, para nos defender contra um ataque à honra, nós estaríamos então rechaçando. Então isso mostra que a homonímia ela vai muito além daquele conceito, né, original, transcendendo esse conceito original, suplantando, né, então essa palavra original da honra que nós colocamos aqui como exemplo, né? Dessa parte que é em relação à honra, que seria então a suplementação, nós estaríamos suplantando o conceito, estaríamos então usando uma outra palavra para então estarmos defendendo contra um ataque à honra. Então esse seria o segundo estratagema da arte de ter razão, usando então a homonímia. E a terceira estratagema seria a afirmação relativa e absoluta, que daria margem então para uma refutação. Por exemplo, uma afirmação relativa e absoluta. Alguém afirmando que na sua filosofia ele louva e aprova os quietistas, tá? Ele louva e aprova os quietistas. E aí ele também vai falar, ao mesmo tempo que ele afirma isso, que a filosofia de Hegel diz coisas absurdas. A outra pessoa, o adversário, ao ouvir isso, ele vai falar, como assim? Você está louvando os quietistas, sabendo que a filosofia dos quietistas, ela diz coisas absurdas. E você está dizendo que a filosofia que você louva os quietistas e que você, em relação à filosofia de Hegel, você diz que a filosofia de Hegel é que diz coisas absurdas. Então você está errado, porque na verdade a filosofia dos quietistas, assim como a de Hegel, ela também diz coisas absurdas. Então você não poderia louvar e aprovar os quietistas. Aí ele vai dizer o seguinte, vai refutar dizendo o seguinte, não, eu não estou dizendo que a filosofia dos quietistas diz coisas absurdas. Eu estou dizendo que a filosofia de Hegel diz coisas absurdas. No caso, eu não estou me referindo à filosofia dos quietistas. Eu estou me referindo que eu louvo e aprovo as ações e as pessoas quietistas. Então também seria uma forma de você argumentar. Então, pessoal, nós usamos então 3 estratagemas iniciais nessa arte de ter razão. No próximo vídeo, nós estaremos então dando sequência a essas estratagemas sobre a arte de ter razão. Espero que vocês possam realmente ter gostado desse vídeo de hoje. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima, com mais conteúdos e mais estratagemas sobre a arte de ter razão. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.